Olá, estamos ao vivo aqui no nosso querido NE Patriotas, nosso fã-clube dos Patriots no Brasil. Estamos de volta para mais uma live, fizemos uma sábado passado, o pessoal gostou, o pessoal pediu para ter mais. Então vamos aqui, mais uma vez, falar. Estamos aqui, deixa eu pôr a telinha nós três. Estou aqui com o Rodolfo Bueno. Fala aí, Rodolfo, beleza? E aí, Felipe, tudo bem? E aí, Arthur? E Arthur também aqui com a gente, Arthur. Olá, pessoal, muito boa tarde. Olá, Felipe, olá, Rodolfo. E vamos mais uma semana, falar de Patriots. Muito assunto pra gente comentar. Menos de um mês para o draft, contratações na free agent, saídas também. Então, assim, essa off-season do New England não está deixando a gente dormir. A verdade verdadeira é que não teve muita diferença nas coisas aqui do último sábado para cá. A gente até pensou se valeria a pena ou não fazer essa live, mas como a maioria da galera gostou, pediu para fazer mais, e a gente sabe que o pessoal quer o máximo de Patriots possível, a gente veio aqui para falar mais um pouquinho e trouxemos alguns assuntos aqui, mas como sempre, quem puder, quem quiser, mandando mensagem, inclusive, quer ver? Deixa eu abrir aqui a minha... Cadê? A minha... Não sei como é que eu faço isso, tá fechado. Quero abrir os comentários aqui para eu receber de vocês. Espera aí, aqui, achei. Aí, já tem gente mandando. Então, quem quiser pode ir mandando pergunta por aqui também, ou comentário, se não for uma pergunta, para a gente ir colocando aqui na tela também e ir falando. Lembrando que este programa o áudio vai virar um podcast, então... para o pessoal, aliás, vocês que ficaram mais ativos essa semana em Twitter, em Facebook e tudo mais, teve alguma reclamação de podcast desse formato? Como é que foi aí? E tem no Instagram falando que gostou muito da nossa live no Facebook. Alô? Oi, deu uma travada aqui, Arthur, vai de novo, por favor. Não, então o que eu tava dizendo é que a galera, tanto no Twitter quanto no Instagram, mandou mensagem pra gente falando que gostou muito desse novo modelo de live, que acompanhou no Facebook, que curtiu pra caramba. Então, assim, só comentários positivos até agora. Então legal, a gente vai testando aqui na off-season desse jeito e de repente a gente transforma esse modelo para a temporada, que pra gente é prático, né, Arthur? Arthur e Rodolfo, os dois que sempre estão gravando com a gente, dá pra gente fazer a live aqui, isso vira o podcast, isso foi pro nosso YouTube também, para quem queria assistir, para quem não perdeu. Então, se a gente vê que vamos testando na off-season desse jeito, e talvez a gente transforme isso num padrão para a temporada, vamos dizer assim. Vamos começar com o nosso primeiro assunto aqui. Enquanto o pessoal tá mandando aqui já, Vinícius Eduardo mandando boa tarde, falou que Arthur de Cavanhaque não dá. Pois é, estávamos falando sobre isso. Eu fiz agora de manhã. Ai, o cara se acordei. Eu acordei 11h45. Pensei, poxa, tem um tempinho extra. Vou meter um corte novo nessa minha barba. Aí raspei tudo, deixei só o cavanhaque, olhei, ficou legal. Mantive. Pois é. Mais um dia de Arthur, isso como fala, o seu narcisismo olhando para a câmera. Bom, vamos começar no primeiro assunto aqui para a gente não perder muito tempo, que vamos lá aqui, deixa eu trocar de tela, novos nomes no elenco, chegaram mais alguns jogadores, poucos, para falar a verdade, ninguém muito maravilhosamente forte, como se pode imaginar, de Bill Belichick. Mas vamos falar aqui do Cody Davis, o safety, que veio do Jaguars, mais um safety para esse elenco, mais um cara low profile, não é nome grande, que traz uma questão aí clássica, Rodolfo. Special teams, capitão, aquela coisa de sempre. O Bill Belichick tem hora que parece que ele é um robô, cara, ele não muda as coisas. É o que nós falamos todos os anos, né? Se o cara é capitão e jogou no Special Team, o Belichick já vai buscar. Mas é como você falou, né? Não tem grandes novidades pra gente, nada que alguém que chegue para ser um titular absoluto, a menos que seja uma surpresa. Então, de fato, são caras que vão compor o elenco, alguns até brigar por uma vaga, outros entrar de maneira esporádica e muitos no Special Team. Mas nada muito de um nome muito grande ou alguém que seja espetacularmente bom, então é isso, né? A gente vai montando aos poucos o elenco, como todos os tempos, mas esse ano aí parece que não vai ter nenhum free agent muito famoso ou que chegue para jogar.
Pois é. Aliás, Arthur, vamos falar aqui de free agents, porque a gente tem hoje 3 caras só daquela lista que não tem time, né? Que é o Nick Folk, o kicker, o Ferentz, que é o guard barra center, e o querido pela torcida dos Panthers, Marshall Newhouse. Basicamente sobrou esses 3 caras. O resto já se decidiram, muita gente foi embora. Ano passado teve um pouco disso, né? De tipo, não vir, foi mais pra frente que vieram jogadores. Também é padrão Bill Belichick não sair desesperado no começo da free agency e pelos últimos anos nem no meio da free agency. Espera chegar quase que no final, parece, pra começar a decidir as coisas, né? Porque tem uma grande questão nisso daí que Bill Belichick acaba exercendo. A partir do dia 4 de maio, todos os free agents contratados não contam mais na equação das escolhas compensatórias. As escolhas compensatórias são aquelas que os times acabam recebendo para o draft seguinte em compensação das perdas da free agency. Os Patriots esse ano perderam diversos nomes importantes, como Brady, Van Noy, Collins, Danny Shelton. Então é muito provável que para o draft de 2021 a gente terá o máximo de escolhas compensatórias possíveis, que são 4. Então é até uma estratégia de Bill Belichick para só começar a se movimentar um pouco, para pegar ali aquela sobra da free agency após o dia 4 de maio, para acabar não implicando na questão dessas escolhas compensatórias. Então esses 3 nomes que a gente vê aí como free agent, tudo bem que não são nomes de destaque, talvez até só o Nick Folk, por conta da nossa necessidade na posição, que a gente já vai falar mais para frente, possam ficar aí um tempinho esperando de molho, sem ser contratado por nenhum time. Pois é. Acho que a gente pode até entrar nesse assunto, já que novos jogadores não tem muita coisa aí. Podemos até, acho que o pessoal está puxando uma questão aqui, a gente já entra nisso também, mas vamos falar primeiro da questão de kicker, do nosso querido Gostkowski. Depois de tanto tempo nesse time, depois de tanta coisa que ele fez pela gente, ele foi cortado. Inclusive, interessante lembrar que na era Bill Belichick, basicamente a gente teve 2 kickers só, que foi o Vinatieri e depois o Gostkowski. Foi nessa última temporada que a gente teve que descobrir o que era ir atrás de um kicker. E agora, definitivamente, nós precisamos de um kicker. O Folk ainda está free agent, como a gente falou, não tem time, Rodolfo. Você vê nesse caso aí, de repente, os caras indo atrás do Folk, porque não custou um absurdo. Você vê indo num draft, por exemplo, indo atrás de um free agent, porque o que eu ia falar, o corte do Gostkowski não parece ter sido muito para abrir cap, porque ele abriu acho que 800 mil, não chegou a dar 1 milhão do quanto ele abriu, pelo que ele custava para a gente. O dead money dele, que nós vamos chegar lá também, é muito mais alto do que isso. Então parece que a decisão de cortar o Gostkowski foi muito mais de ou ele está machucado ou não querem mais ele do que a questão do dinheiro em si, né? Aparentemente eu acredito que eles estão bem insatisfeitos também com a produção, né? A produção dele vem caindo ao longo das temporadas, soma-se a isso lesões também, acaba comprometendo a continuidade dele. E acredito que foi mais por isso mesmo, também não creio que seja referente a abrir mais cap, como você disse, foi um valor bem pequeno. E sobre o Nick Folk, eu acredito que provavelmente ele deve estar no radar, já que ele que jogou uma parte da temporada, e acredito que seja um dos kickers que nós tivemos, foi um dos mais efetivos, embora que, óbvio, ele não é do mesmo nível do Gostkowski no auge. Então provavelmente ele deve fazer um mini-kill training camp junto com mais alguém, provavelmente do draft. Talvez o Belichick até pegue alguém, né, compensatórias, e provavelmente os dois vão competir por uma vaga. Acredito que sim, o Folk tem chances e que a gente vai atrás de alguém no draft também. O Vinícius Eduardo, estou até jogando na tela aqui, passa pra gente que ele acha incrivelmente improvável o Belichick não indo de kicker no draft. Eu tenho 2 nomes aqui, que basicamente são os 2 nomes, estou olhando aqui pro lado que é nas minhas anotações, que eu não lembro tudo de cor. Tem o Tyler Bass, de Georgia Southern, e tem o Rodrigo Blankenship, de Georgia, que tá começando bastante gente a falar sobre o Rodrigo. Inclusive, esse nome não é estranho, ele é americano, mas ele é filho de mãe brasileira. Eu também não me assustaria em nada ver o Bill Belichick indo atrás de um desses caras, e até naquele nível dele maluco, Arthur, de tipo, todo mundo pega a cara em 4º, 5º, 6º round, o Bill Belichick lá no 3º round puxar um nego desse. A gente já viu o Bill Belichick fazer tanta coisa que eu não duvido de mais nada.
Agora, a questão é, o kicker, principalmente os kickers que vêm do college, sempre é muito difícil de você garantir que esse cara vai chegar e vai resolver, né? A gente viu muita gente sofrer até agora, né? Eu acho que o maior trauma é a questão do Robert Aguayo, que foi draftado pelo Tampa Bay Buccaneers na segunda rodada e acabou sendo um bust completo. Hoje está desempregado na NFL. E os times já têm muita ressalva em draftar kickers vindo do college. Aí, ainda mais draftar em escolhas altas, ficam mais cabreiros ainda. Só que Bill Belichick parece não ligar muito para a questão de padrão a se seguir. A última escolha direcionada para os special teams dele, a gente viu no ano passado, com o Jake Bailey vindo, nosso punter atual. Na quinta rodada também, ele já draftou um long snapper, que foi o Joey Cardona, em 2015. E lembrando que a troca que os Patriots fizeram com o Detroit Lions, enviando o Duron Harmon para Detroit, para Michigan, nos deu uma escolha de quinta rodada. Então bora ficar de olho aí nessa pique de quinta rodada, que o Bill Belichick gosta de trazer o nome para o special teams. Estou pondo na tela aqui também o Diego Victor Gomes de Oliveira. Ele pergunta se há possibilidade do Cairo Santos. Também é um assunto que toda hora roda em mídia social e a gente falou pouco sobre isso, para falar a verdade. A verdade, Diego, é que assim, acho que a gente fala muito, não posso dizer a gente fala porque a gente fala pouco, mas a torcida brasileira fala muito por ele ser brasileiro e ter essa vontade de ver um brasileiro nos Patriots, mas eu não vejo muita coisa não, cara. Eu acho que assim, kicker é uma posição tão necessária na NFL, é difícil o time que não tem problema com kicker, que não esteja atrás de um kicker, não esteja olhando kickers. E o Cairo, desde quando não deu mais certo de vez, não ter conseguido mais nada, eu acho muito complicado. Inclusive, Rodolfo, outra coisa que para mim é forte nessa história toda é o fato de, no ano passado, quando a gente estava nesse problemaço de kicker, o Cairo nem ter sido chamado para teste. O fato de nem terem testar ele significa muito nesse caso, né? Com certeza, ele é um cara que vem em baixa, desde que ele se lesionou nos Chiefs, acabou cortado. Acredito que ele meio que caiu em descrédito, demorou para se recuperar da lesão e na temporada passada teve alguns bons momentos. Depois teve aquele jogo fatídico que ele errou 850 field goals e foi cortado. Então acredito que a carreira dele na NFL vai ser difícil de ser retomada. Talvez algum time pegue ele para aqueles contratos de algumas semanas quando o kicker titular está machucado. Mas ele não é um cara extremamente efetivo que seja confiável dos Patriots e provavelmente de nenhuma franquia mesmo. Assim, e para ficar muito claro, não que a gente não gosta do Cairo, não que a gente torce pro Cairo dar errado, que eu já vi comentários desse jeito. Vocês não falam do Cairo, vocês não gostam do Cairo, vocês querem que o Cairo dê errado. Claro que não, gente. É que pra gente aqui, para quem ainda não acostumou como funciona o Patriotas, como funciona esse fã-clube, a gente tenta tirar a emoção de lado 90% das vezes. Assim, a gente quer ver a questão mais lógica. E, infelizmente, a carreira do Cairo não traz nenhuma oportunidade para ele nos últimos meses, e eu acho muito difícil. Para mim, a questão toda, volto a repetir, nem teste chamaram ele. Então, prova que não quiseram nem ver como ele está, não quiseram nem deixar ele tentar chutar algumas bolas lá para ver como é que é. Isso quer dizer que ele está fora? Pode ser que não, pode ser que voltem a chamar, podem que chamem ele para teste. Mas eu acho muito difícil e ficaria surpreso de o Cairo aparecer como kicker dos Patriots, por exemplo, depois dessa história toda. Vejo muito o Nick Folk pelo custo dele baixo e de repente alguém no draft, muito mais possibilidades disso acontecer do que aparecer um Cairo Santos como kicker dos Patriots, por exemplo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre isso. Acho que não. Vamos voltar ali, antes da gente sumir do assunto de vez. Vamos voltar aqui na questão de free agents e novos jogadores, que tem o pessoal perguntando aqui, quer ver, deixa eu achar ele aqui. O Diego Victor, acho que é o mesmo, né? Acho que é o Diego de novo. Vou pôr aqui, ó. Essa conversa de Deshaun Watson procede? Eu, sinceramente, não estou muito de olho nisso tudo. Arthur, você está sabendo de alguma coisa? Ou Rodolfo? Eu vi alguma coisa por cima, mas não vi nada nem perto de ser oficial. Então, essa questão de Deshaun Watson não surgiu de nenhuma fonte confiável, nenhum daqueles jornalistas renomados. É mais um desejo da torcida do que realmente um fato.
A questão é que Deshaun Watson tem contrato com o Houston Texans até o fim dessa temporada, só que pode ser prorrogado pela questão do 5º ano de calouro, já que ele foi uma escolha de primeira rodada. Então, na prática, ele só vai virar free agent ao fim da temporada de 2021. Ou seja, seria um nome para daqui a 2 anos. E também, eu não vejo os Patriots fazendo nenhuma troca atualmente para conseguir o Deshaun Watson por 2 motivos. Primeiro, o Houston Texans, por que iria trocá-lo? Ele é o franchise quarterback da franquia. O time só iria trocá-lo se ele forçasse a saída. Eu não vejo o Watson com esse perfil. E segundo, o Patriots teria que hipotecar seu futuro para conseguir uma troca pelo Deshaun Watson. Claro que ele é um quarterback top 10 da liga, vem tendo ótimas temporadas, mas assim, até por esse motivo eu não vejo os Texans querer trocá-lo. É um quarterback, gente. É muito diferente você trocar um do Andrew Hopkins. Tudo bem que é um wide receiver top 5 da liga, mas só que o wide receiver você consegue ter substitutos. Pode não ser do mesmo nível, mas você consegue ter substitutos via draft e via free agency. Quarterback, o buraco é muito mais embaixo. É difícil você ver uma troca de quarterbacks ou um quarterback saindo na free agency para outra franquia. Brady demorou 20 anos no Patriots para sair. Você vê, Drew Brees virou free agent agora no Saints, também preferiu não sair. Então é muito raro você ver quarterbacks mudando de franquia. Eu acho que isso de Deshaun Watson é mais uma ilusão, é mais uma vontade, é mais um desejo nosso do que algo concreto. Que assim, né? Que o Bill O'Brien, se você oferecer 3 Mariola e 4 Soufflé, que vale um pouquinho mais, ele já começa a pensar. Então acho que por isso que o pessoal fica muito nessa... Pô, será que pode acontecer? Que ele faz umas coisas lá que é meio maluca. Mas eu também acho bem difícil e assim, a gente aqui no Patriotas, até para curiosidade da galera, a gente trabalha basicamente com 3 níveis de informação. Oficial, 4 eu vou dizer, vai. Oficial que os Patriots soltaram, que normalmente vem muito depois. Oficial que todos os analistas fortes que a gente conhece soltaram. Boato de analista forte e boato que é boato. Então, assim, basicamente nós temos esses 4 níveis de coisas que aparecem. Por isso que muitas vezes, a maioria das vezes, vocês não vê a gente falar de algum assunto. Enquanto o assunto está nesses boatos que não é nem analista forte, nem analista conhecido tá falando, a gente também não fala, porque ainda é um boato muito grande. Quando começa a chegar, um cara mais importante começou a falar que tem mais um, aí a gente começa a querer, fica mais quente pra gente começar a vir falar, tá? Vocês vão ver outros canais aí, provavelmente, falando de qualquer tipo de boato. É um jeito que a gente preferiu, desde o começo, falar, e assim, a gente se preocupa muito em trazer uma informação a mais certa possível para vocês que estão ouvindo. Eu acho que basicamente é o que vocês gostam, porque a gente sabe pelos números que a gente tem o quanto vocês gostam disso tudo. Eu vou aproveitar aqui também, tem bastante gente perguntando sobre Cam Newton, sobre Steedham, se a gente confia. Semana passada, a gente fez a live da semana passada, que virou podcast, que está no YouTube, falando bastante sobre isso, sobre Steedham, sobre Hoyer. Tem um vídeo sobre o Hoyer também no YouTube, sobre o Cam Newton também. Então é mais fácil, de uma semana para cá não mudou nossa opinião, não mudou informação, então é mais fácil vocês procurarem por lá e assistirem por lá do que a gente repetir isso tudo aqui, tá? Inclusive aqui, o Vinícius Eduardo está falando, o O'Brien é burro, essa é a questão. Pois às vezes ele faz se mandar um soufflé ali, pode ser que ele aceite. Vamos aqui então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu tenho para a gente falar agora de salary cap. Deixa eu fazer a minha telinha aqui, que eu fiquei preparando, esqueci de fazer do kicker. Salary cap, vamos entrar nesse assunto agora, para a gente conversar um pouco. Inclusive, veio uma pergunta para a gente, acho que na semana passada, que eu não lembro o nome de quem foi, Arthur, falando para a gente assim, é uma ótima pergunta até para a gente entrar nesse assunto. Os Patriots sempre pagam pouco, é conhecido por pagar pouco, é conhecido por não fazer loucura com dinheiro, com contrato. E por que os Patriots estão fazendo isso tudo há tanto tempo, estão nessa situação de não ter dinheiro como nós estamos nesse momento? É uma ótima analogia, é um ótimo entendimento para a gente começar a explicar para a galera um pouquinho do porquê que esse Patriots não tem dinheiro esse ano, né?
Na verdade, a questão não é só esse ano. Esse ano as coisas acabaram afunilando um pouco, por conta até de ter muitos jogadores destinados a serem free agents em 2020, como Brady, Van Noy, Tunney, Collins, etc. Mas só que a verdade é que os Patriots sempre viveram ali na risca do salary cap. E por que isso? Nosso queridíssimo Miguel, do Pets Cap, acho que se vocês que têm Twitter, que gostam dos Patriots e querem sempre estar informados para os Patriots, é meio que obrigatório você seguir, ele é o nosso mago do salary cap, já participou aqui do Patriotas, é nosso parceiraço. Ele explicou, hoje há 37 jogadores no elenco dos Patriots que ocupam pelo menos $1 milhão na folha salarial. Isso, querendo ou não, é um número muito alto e que lidera a liga. E os Patriots, desde 2001, desde que Miguel começou a acompanhar a franquia, sempre estiveram entre os times que mais deram pelo menos $1 milhão para diversos jogadores. Ou seja, o que isso quer dizer? Os Patriots, muitas vezes, na maioria dos casos, priorizam montar um elenco forte em detrimento de ter um playmaker ou um jogador muito estelar, um astro assim completo. São situações que Bill Belichick acaba preferindo. É como eu dei o exemplo na semana passada. Muitas vezes Bill Belichick prefere ter 3, 4 wide receivers medianos para bons do que ter um wide receiver top 5 da liga. E isso ocorre em todas as posições. E também os Patriots são um time que gastam muito em special teams. A gente vê diversos gunners no nosso elenco. A gente tem o Justin Bethel, a gente tem o Matthew Slater, a gente viu agora contratações como a do Corey Davis, só direcionadas para os special teams. E isso também acaba ocupando uma quantia significativa do nosso salary cap. Porém, pessoal, isso dos Patriots estarem meio que, entre aspas, pobres para gastar em 2020, não é uma novidade. Só que esse ano, muito por conta do dead money, que acabou acarretando nessa situação de os Patriots quase, entre aspas, faliram. Eu tenho números aqui de dead money. Vou pegar os 3 jogadores que mais... Dead money, aliás, é quando o cara sai e fica ainda uma quantia vinculada a ele que o time precisa, entre aspas, pagar. Faz parte do salary cap do ano, que conta no salary cap no ano. Então, quem mais deixou dead money nesse ano para os Patriots? Brady deixou 13 milhões e meio, que foi daquela situação que a gente falou lá do podcast lá de trás, que foi para mim foi uma bobeira, uma loucura que fizeram com esse contrato do Brady, acreditavam muito que ele ia ficar e simplesmente a gente tem 13 milhões e meio para pagar num jogador que não está com a gente mais. O Antonio Brown tem 4,7 milhões no salary cap dos Patriots, que a gente tem que ir ocupando ali sem ter ele jogando pra gente. E o Gostkowski, como eu falei lá no começo, liberou 800 mil no cap, mas deixou 3,2 milhões. O terceiro maior dead money dos Patriots para 2020 é do kicker, que nem vai jogar mais pra gente. Essas coisas que estão pesando muito. Então, mais de 21 milhões no cap de 3 jogadores que não vão jogar pra gente. Essa é uma questão muito complicada. Essa é uma questão que está afetando muito os Patriots nesse ano, né, Rodolfo? Fala um pouquinho sobre isso. Como você falou, acabou que o Belichick fez uma coisa que ele não deveria, né? Que ele muito dinheiro que seria destinado a ficar de dead money caso os jogadores não ficassem, e isso acabou comprometendo bastante o nosso cap. Eu acredito que o Belichick seja um cara genial para manejar isso, ele sempre consegue arrumar um jeito. Como o Arthur falou, a gente sempre fica meio apertado, mas ele sempre dá um jeito, seja reestruturando contratos ou fazendo contratos bons, né? Mas no caso, o contrato do Brady foi meio que um erro, né, nessa trajetória dele como general manager. E acredito que seja um dos pontos mais negativos no momento do que ele fez nos últimos anos. Até porque 13 milhões é uma grana considerável para você trabalhar no cap, caso a gente tivesse isso disponível. E é a maior parte desse dead money que a gente tem. Então é isso, né? A gente vai ter que trabalhar com esse déficit no nosso salary cap e tentar encontrar saídas de planejar o time assim, mas felizmente é o que temos no momento. Eu vou falar uma outra coisa aqui, mas o Denis está pedindo para a gente se a gente sabe a média de dead money dos Patriots nos últimos anos. Denis, sinceramente, eu não sei de cabeça. Arthur e Rodolfo são mais gênios do que eu aí, talvez eles saibam. Você sabe, Arthur? Não é possível que você sabe isso de cabeça. A média, assim, de cabeça, eu não sei, mas, assim, esse é disparado o ano que os Patriots têm mais dead money.
A última vez que o time teve tanto dead money foi quando o El Hernandez acabou sendo dispensado por motivos óbvios, que todo mundo sabe o que aconteceu. E ali o time teve que arcar muito dead money, acho que foi cerca de 6 milhões e meio, 7 milhões que o El Hernandez acabou deixando, e depois disso o time sempre nunca teve assim uma quantia tão alta de dead money. Hoje, para vocês terem noção, os Patriots são o terceiro time da NFL que tem mais dead money. Assim, é um número que destoa muito, muito, muito do que vem sendo a era Bill Belichick. Então essa questão do dead money que acabou pesando para a nossa situação do salary cap atual. E ó, essa questão do Brady, desses 13 milhões e meio, para você entender como esse número foi equivocado, como esse número foi maluco, eu tenho aqui, ó, os 3 jogadores mais caros do elenco dos Patriots nesse ano, tá? Em em salary cap. Gilmore com 18,6 milhões, o Thunney com 14,7 milhões e o Hightower com 12,4 milhões. Ou seja, na verdade, o terceiro jogador mais caro dos Patriots em 2020 é Tom Brady com 13 milhões e meio, que não vai estar lá. Esse é o tamanho da bobeira que fizeram. Para mim, a gente, ó, de novo, vou voltar no assunto. Quem não está acostumado com Patriotas, quem conhece a gente há pouco tempo, a gente não vem aqui só babar ovo. A gente vem muito falar do que a gente acredita. E sim, Bill Belichick fez uma bobeira nesse caso, que ele deixou o terceiro jogador mais caro do elenco não vai jogar pra gente. E Felipe, pode falar. Só botando um pouquinho de lenha na fogueira, acho que a gente tá com tempo aqui para falar na live sobre isso, dessa questão do Brady. Agora muitos podem estar se perguntando, então por que Bill Belichick resolveu meio que hipotecar o futuro do nosso salary cap com Tom Brady? O que aconteceu, galera? Brady estava com um contrato para expirar no início de 2020, como acabou expirando, e no training camp do ano passado, isso é segundo informação da NBC de Boston, que é uma fonte renomada, uma fonte de confiança, Brady estava até ameaçando deixar o time no training camp porque estava muito incomodado com a questão salarial. Brady estava previsto para receber o salário base de 15 milhões apenas no ano passado, que, sem sombra de dúvidas, chega até a ser um desrespeito por conta de, se você for comparar com os salários de outros quarterbacks. Então ele estava muitíssimo indignado com a situação, estava desconfortável, e os Patriots tentaram de alguma forma dar uma bonificação para ele. Só que os Patriots não tinham dinheiro no salary cap para dar essa bonificação para Brady, para aumentar o salário de Brady. E aí o que fizeram? Instauraram os anos nulos no contrato. Para com isso, os Patriots conseguiram, na realidade, dar ali 8 milhões a mais para Brady. Brady totalizou 23 milhões em 2019. E, ao mesmo tempo, liberar espaço no cap, jogando para anos futuros com uma extensão falsa, que foi uma extensão que iria até 2023, até 2023, 2022, só que foi uma extensão fake, ou seja, anos nulos. Com isso, o time meio que acabou apostando tudo naquela renovação de Brady para agradá-lo, só que aí acabou acontecendo o que aconteceu, Brady preferiu deixar a franquia, e agora a gente vai ter que arcar com esses 13 milhões e meio. Deixa eu voltar num assunto aqui, porque a gente tem que lembrar sempre que tem o pessoal que está começando a entender a NFL. A Tânia Baldotto puxa aqui, ó. Cacilda, o que é dead money? Tô perdida. Quer explicar pra gente, Rodolfo, melhor? Um pouquinho, por favor? Então, como o Arthur falou, dead money seria um dinheiro que você meio que ainda coloca no contrato do jogador. No caso, você até já pagou para o jogador, mas como ele é jogado meio que para anos futuros, você acaba contando no salary cap. E foi o caso do Brady, né? Como o Arthur acabou de dizer que era um contrato fake, esse valor foi jogado para frente, só que no caso o Brady já recebeu lá atrás, mas a franquia ainda fica com esse valor em salary cap e acaba comprometendo o cap da franquia, e no caso a gente está ferrado essa temporada devido a isso. Tânia, isso é normal, tanto que dead money, a tradução dinheiro morto. É um dinheiro que você se comprometeu e que esse jogador não faz mais parte. Se você cortou ele, alguma coisa desse tipo, vamos supor, você faz um contrato com ele, você se comprometeu com o valor e você resolve cortar o jogador do elenco. Aquele dinheiro comprometido tem que ser pago para o jogador, então ele custa no salary cap da mesma forma.
Então, assim, não é só no caso do Brady. Acontece isso, como eu falei aqui. Antonio Brown deixou dead money, o Gostkowski deixou dead money. É que 13,5 milhões de dead money é muita coisa. Não vou nem dizer que é difícil, mas para níveis Patriots é muito difícil ver acontecer dessa forma. Beleza? Deixa eu falar mais uma coisa. Vamos entrar aqui, ó. Tem um pessoal aqui que... Deixa eu puxar a pergunta dele aqui. Cadê? Aqui, do Denis de novo. Vou puxar aqui pra gente, ó. Aqui. Eita, entra. Boa. Denis de novo. Vocês acreditam numa sobrecarga sobre o Edelman esse ano novamente no grupo de recebedores? Essa é uma outra questão interessante que a gente pode falar aqui. Porque a gente já viu o Edelman, como o Denis fala aí, uma sobrecarga nova, numa sobrecarga novamente. Rosquei aqui. Porque o ano passado foi muito nisso. E basicamente a gente tem o mesmo grupo de recebedores. Porém, Arthur, a gente tem algumas diferenças que normalmente para Patriots, para Josh McDaniels, para Bill Belichick fazem diferença. Que é um jogador entrar no seu segundo ano com o time, por exemplo. Isso a gente já viu muita gente ter uma evolução boa, ter uma diferença boa, e quando vai para o segundo ano, principalmente recebedor, que tem a história, o mito de que jogar como recebedor nos Patriots é sempre muito difícil, principalmente no primeiro ano. Então, assim, a gente tem um caso, por exemplo, que eu estou bastante curioso para saber o que vai acontecer, que é o Mohamed Sanu. Tá todo mundo puto do que fizeram, do que ofereceram para ele, do quanto ele conseguiu render. Semana passada o Arthur lembrou da questão de terem colocado ele para retornar a punch, e ele se machucou, tanto que ele teve que operar agora na off-season. Mas, fora isso tudo, o Mohamed Sanu é um recebedor talentoso, a gente não pode negar isso. Por pior que ele tenha feito nos Patriots, a gente não pode negar isso. A gente já viu ele jogar no Falcons, a gente já viu ele fazer outros jogos, a gente sabe do talento dele. Então eu estou bastante curioso de ver quem vai ser esse Mohamed Sanu de segundo ano. Infelizmente, a gente tem a situação de quarterback. Gostaria muito que tivesse o Brady lá ainda para a gente ver como que seria esse Sanu no segundo ano com o Brady, mas a gente não tem. Mas a evolução individual do jogador, eu quero ver muito como vai ser esse Sanu de segundo ano. Como vai ser o Meyers no segundo ano. Como vai ser o N'Keal Harry no segundo ano. A gente tem bastante nome aí, Arthur, de jogadores que vão para o seu segundo ano de Patriots, que normalmente significa que existe uma evolução nesses casos, certo? Sim, só antes de começar meu comentário, dando uma informação para quem não estava acompanhando durante a semana, que o Philip Dorsett, que foi nosso wide receiver por 3 anos, acabou assinando com o Seattle Seahawks. Então é mais um que não volta para os Patriots. Também não acho que vai fazer tanta falta assim, devido à sua produção em 2019. Porém, nessa questão de wide receiver, Felipe, eu estou muito contigo. Eu acho que é uma grande incógnita. Eu não sei se hoje para mim, é muito difícil apontar, não, Julian Edelman vai ser sobrecarregado. Porque a gente não sabe como o Sanu e como principalmente N'Keal Harry vão responder na sua segunda temporada com os Patriots. Como você disse, o wide receiver é uma posição singular no nosso ataque. É uma posição que demanda muito mais tempo de adaptação do que ser um jogador de linha ofensiva, por exemplo. Então, assim, eu estou muito ansioso. Eu acho que os Patriots vão até no draft se reforçar na posição de wide receiver, porque hoje a gente tem somente quatro que ficaram no passado continuaram. Que foi o Meyers, o Sanu, o Edelman e o Harry. Ainda tem o Damiere Byrd chegando via free agency. Só que eu não acho que o Byrd já chega com vaga garantida no elenco. Ele deve brigar no training camp. Então acho que ali no segundo dia do draft, numa terceira rodada, ou talvez até no terceiro dia, o time possa ir atrás de um recebedor para também brigar no training camp. Meu medo, minha grande preocupação é que nosso núcleo da posição de wide receiver, que é o Sanu, o Edelman e o Harry, são 3 jogadores que convivem com lesão. Sanu passou por uma cirurgia agora no off-season, Harry ficou metade da temporada passada toda lesionado, e o Edelman, em 2017, rompeu o ligamento e perdeu o ano todo. Então, assim, ainda mais a idade avançada do Edelman. Então, eu acho que minha grande preocupação hoje é a questão física desses 3 jogadores. Se Edelman vai ser sobrecarregado ou não, eu acho que isso a gente só vai saber quando a temporada começar e ver o nível de Sanu e do Harry. Pois é. Vamos entrar nessa questão aqui, já que você falou de escolhas e tal, e a gente vem falando o programa inteiro.
Vou puxar aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do draft. Lembrando, não seja desesperado. Se você conhece Patriota, sabe que a gente vai sim falar de draft. Nós vamos trazer vários nomes, nós vamos fazer uma cobertura completa sobre o draft. Só que é mais perto, não adianta muito a gente ficar falando sobre isso agora. Mesma coisa nos comentários aqui. Calma, gente. A gente vai chegar na sua pergunta, não se preocupe. Não precisa sair um respondendo o outro. Nós vamos chegar na pergunta de todo mundo. Calma. Tá tranquilo aqui, ó, o número de gente assistindo, dá pra gente ir seguindo todo mundo. Vamos falar um pouquinho, Rodolfo, dessa pick 23. Rodolfo, para quem não sabe, é o nosso draft guy aqui. Tudo que vira draft a gente joga para ele e fala: se vira aí, Rodolfo. É basicamente assim que funciona. Temos essa escolha de 23 e, assim, muita necessidade para pouca escolha de primeira rodada, a verdade é essa. Linebacker, outside linebacker, tight end, pelo amor de Deus, a gente precisa de um tight end. Linha ofensiva também, mas eu acho que as maiores aí seria linebacker, outside linebacker e a questão do tight end. Aproveita que você está com o Galo aí no fundo e fala pra gente o que você vê dessa pick 23, se você tem algum nome, o que você entende disso tudo. Morar no interior é isso aí, galera. Acordar com o Galo, essas coisas. Então, na pick 23, pelo menos o que vem sendo dito é que provavelmente os Patriots vão atrás de um linebacker. Muitos falam também de quarterback, mas eu já não acredito. E um nome bem falado é o Patrick Queen, né, que é um inside linebacker de LSU. Acabou conquistando o título na última temporada. E ele é um bom jogador, um cara bem instintivo, com um QI alto de futebol. Ele um cara que conseguiu uma interceptação em cima do Tua na última temporada, que é um dos melhores quarterbacks do college. E é um cara que é bem cotado, tem bons atributos físicos, é um cara que vai ter o campo tanto em passe quanto em corrida, tem uma velocidade de lateral a lateral muito boa. Mas como problema ele é um cara não tão alto, né? Tem 1,85 m e 102 kg, então isso é algo que ele vai precisar evoluir quando chegar na liga. Mas acredito que 23 seja uma das grandes possibilidades que os Patriots tenham. É um cara que para chegar jogando já, como ele cobre muito bem passe, ele pode jogar nos 3 downs já. E se ele for escolhido pelos Patriots, é óbvio que, como a gente está falando o nome dele aqui, o Belichick vai pegar algum OL desconhecido, mas se ele chegar, ele vai ser um cara que pode crescer muito aos Patriots e, na minha opinião, pelo menos, eu acho que linebacker é uma necessidade bem grande. Eu gostaria que ele fosse escolhido se ele estiver no Bird na 23. Vou puxar aqui o Vinícius Eduardo, ele pergunta se tem algum tight end com talento de pique de primeiro ou segundo round. Você tem algum nome de tight end que você está olhando aí já? Então, tight end, os nomes são todos cotados para segundo dia. Eu acho que diferente do ano passado, que você tinha o Noah Fant e o TJ Hawkinson, que eram talentos de primeiro round, tanto que eles saíram bem cedo. Acho que nessa temporada dá para esperar o segundo dia. Tem o Kemet, que é um cara muito bom. Tem o Hopkins também, mas de primeiro dia acredito que não. E provavelmente os Patriots vão selecionar um tight end e como a gente não tem pique de segundo round, não sei o que o Belichick vai fazer, mas provavelmente vai sair um cara ali no terceiro round. Mas os nomes tops aí não são caras que provavelmente chegarão já causando grande impacto, por isso ficaram pro dia 2. Inclusive eu estava dando uma olhada, eu volto a repetir aqui, o Evan Lazar é o meu analista favorito e ele está começando a falar de draft, ele sempre faz umas análises muito boas e assim, ele estava falando, por exemplo, ele fez um mock essa semana de que para ele, o Belichick troca essa escolha de 23, não escolhe no primeiro round para ter mais escolhas no segundo round. Cara, tem muita cara de Bill Belichick isso, tem aquelas coisas que o Belichick faz que deixa todo mundo maluco, que quer todo mundo matar ele. Os Patriots com 1 milhão de necessidades e ele vai lá e não escolhe no primeiro round. Não é impossível para ele ter mais gente de segundo round, por exemplo. Como você lembrou, não tem nenhuma. Para ele ter escolhas de segundo round, para ele fazer, transformar uma de primeiro em mais gente que ele pode escolher. Não é difícil, não se descabele se isso acontecer. O que eu estou vendo muito que eu acho que deva acontecer, muito pelo que a gente conhece de Bill Belichick, é ele ir atrás de jogadores que são versáteis. É um cara que jogue de DE e também jogue de outside linebacker,
é um cara que jogue de center e guard, ou um cara que jogue de tackle e guard. É muito cara de Bill Belichick atrás de jogador assim, de jogador que sirva mais de uma função no elenco. Então, assim, nós vamos chegar em draft, nós vamos começar a falar mais sobre isso tudo, com mais nomes, vamos ter um programa só sobre draft, para a gente trazer nomes aqui. Eu gosto sempre de lembrar que é a parte mais difícil dos nossos estudos, a parte mais difícil do ano é falar sobre draft, porque trocentos mil jogadores com trocentas mil opções, então é sempre complicado. Se a gente não fala o nome que você está querendo, não quer dizer que a gente não acha que ele pode aparecer, é que é muito nome para a gente escolher alguns para vir falar aqui. Para a gente acabar, vamos, já que está todo mundo perguntando, vamos entrar nessa situação então de novo. O Denis de novo traz para a gente aqui se o Stidham jogou na faculdade com um playbook parecido com o que os Patriots têm hoje. E também, cadê? Perdi o nome dele aqui, caramba. O Igor Ribeiro perguntando se o Hoyer vai ser o quarterback da temporada mesmo. Tem o vídeo ali para vocês assistirem, mas não, ninguém aqui imagina que o Hoyer vai ser o quarterback. O Hoyer vem para ser o mentor. E Rodolfo, tem a questão do Stidham que muita gente esquece, que entra muito nessa pergunta do Vinícius, que o Stidham estava meio que deslocado ali na faculdade, não estava numa situação muito favorável para ele produzir, para ele fazer números, né? Por isso que a gente acredita muito que o Stidham pode evoluir, muito por essa situação, né? Por ele estar num sistema que possa favorecer mais ele do que ele estava na faculdade, né? De fato, e ele jogava num esquema que não era muito bom, como você falou, e ele não tinha grandes companheiros. A Auburn não tinha um grande time naquele ano, tanto que tem alguns vídeos até de bons passes que ele deu e seus recebedores droparam. É óbvio, também não dá para colocar só a culpa no esquema, só a culpa nos companheiros dele. Ele não fez uma carreira excepcional de college, na verdade. Entretanto, a situação, no caso, não ajudava muito ele também. E como nós vimos na última pré-temporada, é óbvio que pré-temporada não quer dizer muita coisa, ele saiu bem e como você falou no último podcast, ele foi muito elogiado pela comissão técnica e até pelas suas companheiras de time. Então acredito que com um ano de trabalho, provavelmente ele deve ter novas habilidades aí que nós desconhecemos, não vimos em campo e que ele pode demonstrar. Mas como você falou, a tendência é que ele seja o titular, que ele trabalhe essa off-season toda para arrumar as coisas que talvez ele tenha que melhorar e para construir um playbook que facilite as coisas para ele. E eu acredito que ele pode ter uma temporada boa, assim. Óbvio que ele não vai jogar no nível do Tom Brady, mas ele é um cara que pode ser desenvolvido e quem sabe pode ser um bom quarterback na liga. Pelo menos é a opinião até de alguns companheiros dele. Pô, vamos botar fé e apostar nele aí. Se tudo der errado, sempre tem o próximo ano e sempre podemos apostar no novo prospecto. Para deixar muito claro, gente, a gente não está vindo falar sobre isso tudo do Stidham, sobre essa questão toda, porque a gente acha aqui que o Stidham é o próximo Tom Brady, que é o cara que vai estourar, que vai chegar esse ano, vai ganhar todos os jogos e levar o Patriots para o Super Bowl. A gente não acha isso. Só que a gente também não acha que ele é um lixo ao ponto de simplesmente não tentar fazer nada com ele. Essa que é a questão. São os dois extremos. A gente não está em nenhum dos extremos com o Stidham. A gente vê um jogador que mostrou coisa no ano passado, que, pelo que tudo indica, tem teto sim para evoluir, que vai custar barato, que não vai fazer os Patriots fazer uma loucura e que vai fazer os Patriots tentarem ter a melhor temporada possível. Essa é a grande questão. O Tank for Lawrence que todo mundo está falando, pode ser que a gente vire o Trevor Lawrence no ano passado, pode ser ano que vem, pode ser que o Trevor Lawrence vire o quarterback dos Patriots no ano que vem, mas não de propósito, não porque os Patriots, o Bill Belichick, todo mundo lá dentro vai falar, vamos perder, vamos pôr o Stidham porque ele é horrível e com ele nós vamos perder tudo e vamos pegar o Lawrence. Não vai ser assim. Os Patriots vão entrar para jogar do melhor jeito possível. O Stidham vai fazer o melhor que ele puder. Se o melhor que ele puder não for suficiente, os Patriots estiverem numa situação ótima em draft, pode ser que vire um Trevor Lawrence. Ou pode ser que o Bill Belichick vai lá e se realmente ele quiser o cara, ele faça alguma troca para ir atrás do Trevor Lawrence. Mas para com essa situação de que os Patriots vão jogar tudo no lixo para ir atrás desse cara. Não vai acontecer. Se isso acontecer... Arthur está na câmera, tá? Só para lembrar. Se isso acontecer, eu
Estou falando aqui, se os Patriots fizerem tank de propósito, eu saio do Patriotas, eu acabo com o Patriotas. Porque é uma falta de respeito com o torcedor. Eu estou falando aqui, pode estar gravado, eu vou por aqui. Se tiver tank de propósito, eu acabo com o Patriotas. Porque isso é desrespeito, isso é falta de vergonha. E se tem uma coisa que esse time não tem, é isso. Os Patriots sempre foram completamente o contrário sobre isso. Então, para de ser mané e querer torcer contra o seu time. Deixa o time trabalhar, deixa o time jogar. Deixa o Stidham ir lá e ver o que pode fazer. Deixa o Hoyer lá e fazer o que ele sempre fez. Vamos ver o que vai dar. Vamos torcer para esse time. Caramba! Eu tô de saco cheio, de verdade, com essa história de Tank for Lawrence. De saco cheio. Felipe pistolou. Cara, eu não aguento mais abrir coisa e nego ficar falando que nós vamos perder todos os jogos para ir atrás do cara. Isso não existe com o Bill Belichick, caramba. Certo? E também... Fale. Não, e também só arredondando essa questão de Jared Stidham, de Brian Hoyer e tudo mais, é que, pessoal, nossa realidade atual, no cenário dos Patriots, Stidham acaba sendo a melhor opção. Eu acho que até a gente vai abordar isso nos nossos podcasts de draft, mas trazer um calouro escolhido numa pique alta só vai aumentar uma pressão absurda em cima dele. E também a gente tem que lembrar que por conta do coronavírus, os treinos vão ser muito reduzidos, OTAs reduzidos, o programa para o calouro que a NFL faz toda off-season possivelmente vai ter uma redução absurda. Então, assim, a escolha de 2020 para um quarterback, na verdade, seria para lapidar para 2021. Então eu prefiro muito mais, no nosso cenário atual, trazer jogadores para reforçar outras posições e apostar no Steelers em 2020. Se não der certo, tudo bem, em 2021, como o Rodolfo disse, a gente tenta outro prospecto. Mas só que o cara teve a melhor pré-temporada de um calouro da era Belichick. E vai lá, os Patriots têm uma posição vaga na função de quarterback. E não vai testá-lo? Para mim, assim, o Belichick quer sim colocá-lo como titular e Brian Hoyer sendo lá meio que seu mentor. A gente vai terminando aqui, já estamos com quase 50 minutos, que é normalmente o nosso tempo. Vai ter coisa que vai ficar de fora. Pessoal que está perguntando aí, ó, Denis, de novo, que está perguntando se vai mudar a playbook como Run Pass Option. Assiste o vídeo da semana passada, que eu falei do Hoyer, que eu falei do Cam Newton. Bastante do que você está perguntando tem nesse vídeo lá, tá? Para terminar, eu queria falar uma outra coisa que não tem nada a ver com Patriots, que não tem nada a ver com Patriots, mas eu acho que a gente tem um momento aberto aqui, a gente tem uma oportunidade de falar com as pessoas. Vocês sabem que a gente nunca entrou... A gente mal fala de NFL no geral, a gente normalmente só fala de Patriots, muito mais fora do esporte, mas eu acho que o que está acontecendo é importante para a gente falar um pouquinho aqui. A gente sempre pediu para vocês o quanto é importante você dar um like, você dar um comentário, você compartilhar. Coisas simples que você pode fazer, quando junta todo mundo fazendo, faz uma diferença. No momento que a gente está vivendo hoje no mundo, com essa doença maluca, com essa doença invisível, faça o que você puder, se cuide. Cuide da sua família. Tenha responsabilidade nas coisas que você vai fazer. Ajude o comércio local. Do mesmo jeito que a gente fala aqui, nós somos um projeto pequeno, um like seu faz diferença. Será que o cara que está ali, que faz pizza na esquina da sua casa, que vende lanche, que tem um restaurantezinho, talvez você ir lá comer, você não pode ir lá, mas pedir no delivery, você vai ajudar ele também. Ajude o comércio, ajude todo mundo. A gente está no momento de ceder um pouquinho, todo mundo ceder um pouquinho para todo mundo se ajudar. Então, de novo, eu acho que vocês não lembram da gente ter vindo falar em assunto tão fora de esporte igual a gente está fazendo, igual eu estou fazendo aqui. Provavelmente não vamos fazer de novo, mas eu queria deixar um pedido aqui para você que gosta da gente, que gosta de ver o nosso projeto crescer e tal. Nós crescemos muito por causa disso, com ajuda, um pouquinho de ajuda de cada um, com um like de cada um a gente ajudou. Faça por isso na sua vida quem está perto de você, comerciantes, todo mundo que você puder, ajude, cuide de você, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, porque isso pode fazer uma baita diferença do jeito que as coisas estão hoje. Certo?
Vamos terminando aqui, Arthur, obrigado, e a gente volta a qualquer momento. Eu não sabendo se voltamos semana que vem ou não, vamos ver como é que tá o assunto, como é que tá as coisas, mas a gente está esperto aqui. Lembrando, Twitter, Facebook, site, todos os canais continuam, é mais podcast, vídeo, lives que a gente espera juntar mais assunto, né? Sim, certamente. Podcast a gente vai depender dos assuntos, do que o Belichick vai aprontar na próxima semana, para ver se vale a pena vir aqui conversar com vocês, se a gente vai ter assunto, se vai ser só encher linguiça, só groselha. Mas só que nas outras redes sociais continuam bastante ativas. No site agora, na próxima semana, a gente vai começar a nossa cobertura especial sobre o draft. A gente vai abordar os prospectos de todas as posições, fits também para os Patriots, ou seja, aqueles jogadores que se encaixam no que os Patriots propõem, nas metodologias de Bill Belichick e tudo mais. E nosso Twitter, nosso Instagram e nosso Facebook continuam como vocês sempre estão acostumados. Valeu, Rodolfo. Até a próxima. Valeu, Felipe. Valeu, Arthur. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. Ficar olhando para o cavanhaque do Arthur, nem tanto. Valeu, amigos dos Patriots. Um bom final de semana a todos. Abraço, galera. Um bom final de semana para todo mundo. Abraço.